Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 51. E aconteceu que, completando-se os dias para a Assunção, o que é Assunção? Elevação. Manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. O que é firme propósito para você? Aqui o firme propósito do Senhor era ir para Jerusalém. Firme propósito é sempre seguir a direção de Deus. Tudo que o Senhor Jesus fazia estava escrito. Tudo que o Senhor Jesus fazia foi planejado e programado pelo Pai. Então, quando ele tinha um firme propósito, porque era a direção do Pai, que naquele momento ele estivesse em Jerusalém. E mandou mensageiros diante da sua face. E indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos, para lhe prepararem pousada. O Senhor Jesus fez aquilo que é o método de Deus, né? Qual é o método de Deus? Deus sempre prepara as coisas. Deus não faz nada sem preparação. Vocês lembram muito bem qual foi a missão do João Batista? Qual era a missão do João Batista? Ele veio preparar os caminhos do Senhor. É o que diz Isaías e é o que diz os evangelhos, né? E aqui o Senhor Jesus também mandou mensageiros para preparar uma pousada para ele. Ele tinha que pousar em algum lugar, em função do horário, das circunstâncias, até chegar lá em Jerusalém. E aconteceu aqui, mas não o receberam, porque seu aspecto era como o de quem ia a Jerusalém. Ou seja, não receberam os discípulos do Senhor, porque eles tinham cara de judeu. Irmãos, muitas vezes, para a gente atingir certas metas, para a gente atingir certos propósitos, a gente vai ter que passar por algumas Samarias da vida. Nós vamos ter que passar por lugares não muito receptivos. Nós temos e vamos correr certos riscos calculados. Agora, se você puder, evite. Se tiver um caminho alternativo, evite, tá? Não tente o Senhor seu Deus. Não tem outra opção? Então eu vou com a direção de Deus, vou correr o risco. Mas se tem uma outra opção, evite. Por que eu estou falando isso? Porque lá no final do texto, lá no versículo 56, diz: e foram para outra aldeia. Então havia uma outra aldeia, havia uma outra opção. Então, se as coisas tão difíceis, vai criar conflitos, evite esse caminho, evite confronto, evite bater de frente com quem quer que seja. E eles não foram recebidos porque eles tinham a aparência de judeus. E todos nós sabemos que judeus e samaritanos tinham uma grande rivalidade, né? Então, vocês têm cara de judeu, não vamos dar pousada não, né? Muitas vezes isso corre cada vez mais frequentemente hoje. Não, você é judeu, tem cara de judeu, não, você não pode fazer isso, você não pode ser aquilo. Não, você é negro, então você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Não, você é gay, então você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Não, você é mulher. Tem, irmão, tem preconceito até de sexo. Você é uma mulher e mulher não pode ser isso. Quantas vezes já ouvi, mulher não pode ser pastora, né? E a Bíblia não diz nada a respeito disso. Então, há um preconceito. E o que é preconceito? Nada mais é do que uma influência de Satanás na mente da pessoa. Uma pessoa preconceituosa, ela está diretamente influenciada, manipulada por Satanás. E isso, irmãos, tem que sair, irmãos. Toda influência maligna na mente de qualquer pessoa tem que sair. Quando você vê uma pessoa preconceituosa, você vai falar: essa pessoa não é plena do Espírito Santo. Tem uma influência muito grande de Satanás na mente dela. Nós devemos abolir esse sentimento. Nós devemos agir como o nosso Deus. O nosso Deus, o que ele... Ele não vê cor, ele não vê sexo, ele não vê aparência. Deus, ele esquadrinha corações. Deus vê os corações, as intenções do coração. Então, você tem que também analisar por esse prisma as intenções do coração, né? Que nada mais é do que mente, né? Quando se fala em coração na Bíblia, se refere à mente. As intenções aqui. Às vezes a pessoa fala: pastor, olha como minha filha é bonita, né? Dá vontade de eu perguntar:
pedir para ela, então me mostra o coração dela, para ver se ela é bonita mesmo, né? Porque a gente tem que ver como o Senhor vê. Nós temos que ver o coração, as intenções, né? Às vezes a pessoa não tem um aspecto, mas tem um coração, porque as aparências enganam, né? O versículo 54 diz: e os seus discípulos, Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? E segue o texto: voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: vós não sabeis de que espírito sois? Que espírito vocês vão? Espírito abençoador ou punidor? Espírito destruidor ou espírito que vivifica? Foi mais ou menos o que o Senhor falou para eles. Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Tinham opção, tinha outra aldeia. É claro que fica um grande ensinamento aqui, pelo fato deles terem ido primeiro na aldeia errada, lá em Samaria. Fica o ensinamento. Mas na nossa vida, se a gente puder evitar certos lugares não receptivos, evite, como a gente já falou. Mas os discípulos aqui, eles tinham um bom propósito. É isso que o Espírito Santo de Deus quer falar conosco nessa noite. Os discípulos tinham um bom propósito. Qual era o propósito? Preparar um descanso para o Senhor, uma pousada para o Senhor, preparar a passagem do Senhor até chegar em Jerusalém. Mas o que houve de errado? A intenção era boa, o propósito era bom, mas o método estava errado. Matar opositores com fogo do céu é um método errado. É isso que o Espírito Santo quer falar conosco. Bons fins não justificam maus meios. Um mau meio só vai trazer um péssimo final. Entendam? Por quê? Por que Deus está nos trazendo essa mensagem? Porque tem muito cristão que tem bons propósitos, tem ótimos propósitos, mas estão usando métodos errados, estão usando meios errados, e vai dar errado. Bons propósitos não justificam maus meios. Por exemplo, vem uma pessoa: a criminalidade está intensa nesse país, vamos fazer alguma coisa para diminuir a criminalidade. Um bom propósito, não é? Todo mundo quer isso. Mas se puder diminuir a criminalidade, é um bom propósito, uma boa meta. Mas vamos fazer isso introduzindo a pena de morte. Método errado. Porque a Bíblia do nosso Deus diz: não matarás. Ninguém pode tirar a vida de ninguém, seja feto ou seja pessoa. Então, tentar diminuir criminalidade com pena de morte é ter um bom propósito. Está querendo usar um método totalmente errado, contrário à palavra de Deus. E é isso, irmãos, que está acontecendo. Tem muitos bons cristãos com bons propósitos, boas intenções, mas que estão usando métodos errados. Estão querendo que caia fogo do céu na cabeça das pessoas, que morram, para que o Senhor tenha uma pousada. Está errado, irmão, vai dar errado. Você quer ver outro exemplo? Pastor, eu tenho um desejo enorme de ofertar mais na casa de Deus, na obra de Deus. Eu quero abençoar a obra de Deus financeiramente, pastor. Eu até descobri um jeito, pastor. Tem um certo imposto aí, que eu vou estar vendo um jeitinho, manipulando, e eu não vou pagar esse imposto. E vou pegar o dinheiro e tudo vou jogar na casa de Deus. Tudo eu vou ofertar na casa de Deus. Está errado, irmão. Está errado. O propósito é bom, que é abençoar a obra de Deus. A obra de Deus precisa da bênção, precisa das ofertas. Mas ela não precisa que você use um método errado. Um método que pode ser até ilegal. Eu vou jogar na Mega Sena e se eu ganhar tudo vai para a obra de Deus. Está errado, irmão. O propósito de abençoar a obra é bom, mas o método é errado. O meio é péssimo e vai dar errado. Sempre dá errado. Boas intenções,
bons propósitos não justificam maus meios. Vocês lembram do Pedro? Jesus estava sendo preso, né? E o Pedro não queria que Jesus fosse preso. E isso ninguém quer. Nós queremos que o Senhor esteja sempre livre e liberto, né? Mas o Pedro, para defender o Senhor, ele usou um método totalmente errado, irmãos. Cortou a orelha de um inocente. Foi repreendido pelo Senhor. Pode, irmão. Você não pode fazer o que você quer só porque você tem um bom propósito. Você tem que obedecer a palavra. Você não pode sair da palavra. Porque se você usar um método errado, um meio errado, o resultado vai ser ruim, mais cedo ou mais tarde. Entenda, irmãos, nós temos promessas de Deus. Nós temos a promessa maior da salvação. Mas se nós não usarmos os meios certos, obedecermos a palavra do Senhor, nós vamos perder a garantia da salvação. Dá um pulo em Atos 28:30. 27:30. 27:30. Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio, e tendo já deitado o batel ao mar, como que querendo lançar as âncoras pela proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. Irmãos, a promessa de salvação de Deus era para quem ficasse no barco. Tem que ficar no barco, tem que ficar na palavra. O que acontece, irmãos? Pessoas enfrentam dificuldades e elas apelam. Sai do barco, sai do barco. Alguns, para se curar, para ter bênção, apela para tudo. Vai aqui, vai acolá, faz isso, faz aquilo, outro. Ah, não, estou desesperado, estou com um problema. Sério? Então eu vou fazer isso, fazer aquilo, vou fazer aquilo, outro, vou fazer aquilo. Vai dar errado, irmãos. O método certo é ficar com as promessas de Deus. Use o meio certo, não saia do barco, irmão. Não saia da palavra, não perca a promessa. Você pode ter a melhor intenção do mundo, né? Ah, eu quero levar esse pastor aí, ele vai ficar aqui um garotão. Eu vou levar ele lá num lugar que te faz isso. Não. A intenção é boa, mas o método está errado, o meio está errado, irmão. Vai dar errado. Vai perder a garantia de Deus. 1 Samuel 21:10. Aqui um texto que é muito polêmico, irmãos. Alguns defendem a atitude de Davi, mas eu não defendo não, irmãos. O Espírito Santo coloca no meu coração que foi uma atitude errada. Amém? 1 Samuel 21:10. E Davi levantou-se e fugiu aquele dia de diante de Saul e veio a Aquis, rei de Gate. Davi estava fugindo do rei Saul, que o perseguia há anos. Porém os criados de Aquis lhe disseram: não é esse Davi, o rei da terra? Olha a fama de Davi lá, o rei da terra. Não se cantavam desde nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Olha a fama que tinha Davi, de derrotar 10.000, enquanto Saul derrotava 1.000. E Davi considerou essas palavras no seu ânimo, e temeu muito diante de Aquis, rei de Gate, pelo que se contrafez diante dos olhos dele, e fez-se como doido. Está doido? Entre as suas mãos, e engravatava nas portas do portal, e deixava correr a saliva pela barba. Olha que encenação, irmãos. Então disse Aquis aos seus criados: eis que bem vedes que esse homem está louco. Por que me trouxeres a mim? Faltavam a mim doidos, para que trouxessem a esse que fizesse doidices diante de mim? Há de esse entrar na minha casa? Ou seja, o que aconteceu? O Davi estava fugindo da perseguição de Saul, perdão. E não consultava a Deus, irmão. Não consultou a Deus. Orou pouco. Por quê? Porque ele foi para um lugar que ele não deveria ter ido. Veja a importância dos lugares, né? Ele foi para Gate, terra do Golias. Ele era super conhecido em Gate, porque ele tinha derrotado Golias. Todos sabiam, diziam aqui que ele era
Davi, o rei da terra. Diziam que ele tinha derrotado 10 milhares, quando Saul tinha uma boa fama. Foi reconhecido, e para não morrer, o que ele fez? Fingiu-se de louco. Irmão, consulte a Deus nas perseguições, para não fazer aquilo que é errado. Ele tinha um bom propósito, se livrar, mas o método estava errado. Por que o método? Ele conseguiu se livrar. Se livrou da morte, mas ele acabou com o bom nome dele. Porque aquele que era conhecido como o rei da terra, que era o homem de Deus, que derrotava qualquer um, a fama dele foi para doido, louco. E ainda acabou com a glória de Deus. Porque a fama de Davi era em função da glória de Deus e que capacitava Davi para que ele tivesse as vitórias. Usou o meio errado. O que ele usou? A filha do diabo, a mentira. Ele usou o quê? A falsidade, o engano. Irmão, eu vi muito isso. Gente de Deus, que para atingir um certo objetivo, aparentemente bom, que mente, que engana, que é falso. Isso não é de Deus, não vai dar certo. O fim é bom, está se livrando da morte. O propósito é bom. Como muita gente tem bons propósitos, mas usa o método errado. Usar a filha do diabo, fazer papel de ator, falsidade, o método errado. Os filisteus deviam estar imaginando, poxa vida, diziam que Deus livrou ele de um leão, que Deus livrou ele de um urso, e nós constatamos que Deus livrou ele de Golias, ele venceu Golias. Mas o Deus dele não é muito poderoso, porque não conseguiu preservar a mente dele da loucura. Ficou doidinho da vida. Ainda deviam estar falando assim, tá vendo que dá a enfrentar o Golias? Fica doido. Usou método, acabou com tudo, irmão. A glória de Deus, com o bom nome que ele tinha. Por quê? Porque foi para um lugar sem consultar a Deus, e para se livrar, o que aconteceu? Fingiu-se de louco, usou a mentira. Irmãos, é por isso que eu cada vez mais destaco o que fizeram Daniel, Sadraque e Abednego. Não se fingiram de nada. Como a irmã pregou, Daniel nem fechou a janela para orar. Ele confiou em Deus, no livramento de Deus. E Deus o livrou na cova. Livrou Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. Livraria também Davi ali em Gate, se ele clamasse a Deus. Não precisava usar esse método. Usou o método errado. Se livrou. Usou o método errado. Acabou com um bom nome. Acabou com a glória de Deus. Tem pessoas, irmãos, que estão acabando com o seu nome. Estão acabando com a sua fama. Porque estão usando o método errado. Estão usando métodos que a palavra condena. Métodos do mundo. Não pode, pessoal. Então, consulte a Deus e não use o método errado. Muitos dizem, Davi não tinha outra saída, tinha que se fingir de louco. Eu, no lugar dele, faria a mesma coisa. Daniel não faria. Sadraque, Mesaque e Abednego não faria. E Deus os livrou. Eles deixaram uma boa fama na Babilônia. Prosperaram lá. Tem gente que defende. Eu não defendo, porque ele usou de mentira, de engano, de falsidade para se livrar. Se clamasse a Deus, ficasse fiel a Deus, teria se livrado. Provérbios 16, 25. Há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Caminhos e meios são importantes, são mais ou tão importantes quanto os objetivos e as metas. Não adianta ter um bom objetivo, uma boa meta, uma meta abençoadora, um propósito abençoador, se usar o meio errado. Usar o caminho e meio e método errado pode levar à morte, está dizendo aqui. Há caminhos que parecem direito ao homem, tem um bom propósito, mas no seu fim são os caminhos da morte. Então, se você está usando o método errado, o caminho errado, o meio errado,
pode te levar à morte. Você pode ter um bom propósito, é lícito, é bom. Você pode ter uma boa meta, mas se usar meios errados vai dar errado. Não vai atingir as metas. Bons fins não justificam os meios. Não justifica métodos errados. São os bons meios que levam ao atingimento das boas metas. É isso. É ficar no barco. É ficar na palavra. Irmão, não apele. Eu não sei qual a situação. Eu não sei qual o seu propósito bom. Mas não apele. Não tente justificar atitudes erradas, dizendo que era para o bem de alguém, que era para o bem do outro. Não tente se justificar atitude errada. Você tem que meditar, se arrepender e pedir perdão para Deus. E não querer justificar. Eu tinha um bom propósito. Não é isso. Bom propósito é importante. Mas o meio, o método também. Nunca use a mentira para levar vantagem, se livrar. O mesmo, eu quero abençoar o fulano e vai mentir. Não. Nunca use o engano. Mentira é filha do diabo e ponto, irmão. Usou, você está usando o método do diabo. Você está usando a filha do diabo. Nunca use o engano. Muitas pessoas defendem Jacó. Jacó tinha boas características. Depois que se converteu foi uma bênção. Mas vivia usando o método errado. Enganou, quer dizer, ele foi influenciado pela mãe, mas enganou o pai, se fazendo passar no lugar do irmão. E depois aproveitou da ingenuidade e estupidez do irmão para ganhar algo que era primogenitura. Entendam, irmãos, ter primogenitura é uma bênção, mas o método que ele usou. E tem gente que defende isso, irmão. Está errado. Se ele fosse mesmo de Deus, falar: irmão, você está com fome? Eu tenho aqui um prato de lentilha. Ele não ia falar: me dá a sua primogenitura. Ele ia falar: vamos fazer o seguinte, eu te dou metade, você come. Porque eu sei que o dia que eu tiver fome, você vai me dar também. É assim que age um cristão. E não falar. É a mesma coisa de você encontrar um amigo e ele chega para você e fala: amigo, eu tive uma despesa inesperada esse mês e eu gastei no hospital lá R$5.000. Não tem como eu pagar. Você não pode me emprestar? Tá bom, eu te empresto, mas você vai ter que dar o seu carro para mim. O meu carro vale 30 mil. Você está apertado, você precisa pagar lá? Então, pegar ou largar. Não defraudeis os seus irmãos em negócio algum. Tem aproveitadores, irmãos. Aproveitadores. Foi isso mais ou menos que Jacó fez com o irmão. Irmãos, tem que ter bons propósitos, mas tem que usar o método certo. Não pode sair da palavra. Tem algumas pessoas que falam, e já me falaram, hein? Pastor, eu vou ajudar uma instituição de caridade. Lá, as crianças, os velhinhos, não sei o quê. Ótimo, irmão, que bom. Só que, pastor, eu vou ter que usar o dízimo. Totalmente errado. Bom propósito, ajudar a instituição de caridade, tem que ajudar. Se você tem, ajude. Verifique primeiro, porque tem muito golpista aí. Verifique e ajude. Mas usar aquilo que não é seu, irmão. Bom propósito. Péssimo meio. Roubar a Deus. Habilitar o devorador. E com o dinheiro roubado de Deus, ajudar necessitado. Está errado. Método errado, irmão. Entende? Os fins não justificam maus meios. Bons meios é que levam à vitória. Irmãos, Davi aprendeu. Davi se converteu. 1 Samuel 24, 1 e 9, eu não vou ler, eu já estou falando muito. Revela que Davi tinha um bom propósito. Ele era perseguido por Saul. Foi perseguido por mais de 10 anos. E ele queria se livrar dessa perseguição. Quem não quer se livrar de uma perseguição longa? E por 3 vezes ele teve oportunidades
de acabar com aquela perseguição. Fazendo o quê? Matando Saul. Método errado. E ele não o fez, porque ele aprendeu. Ele não o fez. Entendam. Aquelas 3 oportunidades que ele teve para matar Saul, com certeza absoluta foi Satanás que deu para ele. Para que ele tocasse no ungido do Senhor. Para que ele caísse em maldição. Mas ele foi sábio. Ele sabia que acabar com a perseguição é uma boa meta, bom propósito, mas que ele não podia mais usar o método errado. Tocar no ungido do Senhor. Davi aprendeu a usar o método certo e não matou Saul. Irmão, o Santo Espírito de Deus quer que você analise o que você está fazendo. Analise os seus métodos. Que você não apele. Que você não engane. Que você não minta. Que você não se corrompa. Que você não escandalize para atingir metas que são boas, aparentemente, para ter sucesso. Se você fizer, esse sucesso não vai durar. Vai acabar tudo, irmão. Vai acabar tudo. Entendam. O método meio, ele é mais importante do que... A meta é importantíssima, o alvo é importantíssimo, mas o método e o meio são tão ou mais importantes. Porque se usar o método errado, nós temos um alvo maior, um propósito maior, uma bênção maior, que é a salvação. Se você sair do barco, se você tentar qualquer outro meio, você não vai conseguir. Só tem um meio, é crer no Senhor. E não crer da boca para fora, crer com as atitudes. Amém, irmãos? Os fins não justificam os meios. Só bons meios levam a um bom final. Então, não faça nada, não apele, não faça nada que não seja a direção de Deus, que não esteja na palavra de Deus, que possa comprometer esse bom final. Amém? Então vamos ficar em pé, vamos estar orando em nome do Senhor Jesus.